Se a fibromialgia é reversível, por que mais médicos não falam sobre isso? Este vídeo desmistifica mitos sobre o cuidado e recuperação da fibromialgia. Falaremos dos 4 principais motivos pelos quais pacientes com fibromialgia não recebem a ajuda necessária para reverter seus sintomas definitivamente. Olá, sou o Dr. Shanu Dassari, cirurgião certificado especializado em reverter inflamações imunológicas causadas por disfunção do microbioma intestinal. Nos últimos 13 anos, vi milhares de histórias de sucesso de pacientes e clientes que conseguiram se livrar da inflamação definitivamente. Pessoas de todo o mundo, em todos os fusos horários, utilizando o conhecimento e protocolos do programa de acompanhamento e clínica para alcançar resultados incríveis e reverter a inflamação da fibromialgia. Este vídeo aborda informações importantes frequentemente deixadas de fora das discussões sobre fibromialgia. Também abordaremos os 4 principais motivos pelos quais esse conhecimento não é amplamente divulgado. Primeiro, os médicos culpam a genética. Isso é o que eu chamo de lacuna do conhecimento. Estudos mostraram que a disfunção do microbioma intestinal é um gatilho significativo para a inflamação associada à fibromialgia. Aqui está um estudo de 2021 destacando o papel do microbioma intestinal na dor crônica generalizada, mostrando uma redução na diversidade bacteriana e a depleção de espécies específicas, sugerindo oportunidades terapêuticas potenciais para o manejo da condição. Aqui está um estudo de 2019 que examina o papel do microbioma intestinal na fibromialgia, revelando uma redução na diversidade bacteriana e alterações no metabolismo dos neurotransmissores. Há também outras pesquisas que destacam como fatores como dieta, digestão, sono, estresse e exercícios podem influenciar a inflamação na fibromialgia. Aqui está um estudo de 2022 que avalia o papel das terapias nutricionais no tratamento da fibromialgia, destacando que dietas antioxidantes e suplementação nutricional, especialmente alimentos de alta qualidade, podem ajudar a aliviar os sintomas. E este estudo de 2020 demonstra que um programa de exercícios físicos de baixa intensidade, combinando treinamento de resistência e coordenação, melhorou significativamente o bem-estar psicológico, a percepção da dor, a qualidade de vida e o condicionamento físico em mulheres com fibromialgia. Mesmo com todos esses estudos, muitos médicos continuam focando apenas na genética quando se trata de fibromialgia. É como se apenas os genes determinassem o resultado, mas a realidade é que a maioria das pessoas com fibromialgia já tinha os mesmos genes muito antes dos sintomas começarem. Então, o que está realmente acontecendo? A resposta está na genômica bacteriana, a composição genética das bactérias no seu intestino, que desempenha um papel ainda mais importante do que a genética humana. E esse é um tema que exploro com meus clientes em nosso curso de membros. Aqui vai uma prévia. Mesmo que existam dezenas de genes humanos, lembre-se de que eu disse que esses genes podem ser ativados ou desativados dependendo de como você se comporta e responde aos gatilhos. E quais são esses gatilhos ambientais? Esses gatilhos ambientais são a alimentação, digestão, sono, estresse e exercícios, os 5 principais. A história típica que ouvimos da maioria dos médicos é que a genética causa inflamação, mas deixe-me acrescentar algo a essa história. Cada célula do corpo possui um núcleo que contém DNA. Esse DNA fornece o livro de receitas para várias funções do corpo, incluindo a inflamação. Então, os genes são como um livro de receitas, e se você levar esse livro de receitas para, digamos, uma padaria, eles fazem scones. Se você o levar para um café, eles podem fazer sopa. Portanto, o mesmo livro de receitas, em diferentes partes do corpo, fornece instruções para coisas diferentes. Assim, influências externas impactam fortemente quais receitas genéticas estão sendo usadas em cada célula. Isso nos leva a 2 pontos muito importantes. Primeiro, só porque você tem um gene, não significa que ele está sempre ativado. Na verdade, ele pode permanecer desligado até o momento certo. Segundo, nem toda célula do corpo utiliza todos os genes. O mais importante aqui é que, independentemente de você ter, entre aspas, genes bons ou ruins que causam inflamação, eles não estão sempre ativos. Você tem a capacidade de controlá-los
Mas o que você precisa aprender é como, e é aí que muitos médicos falham. Eles não te dizem como. Eles são tão rápidos em culpar a genética e prescrever medicamentos que não param um segundo para pensar que talvez exista uma maneira de controlar se um gene está ativado ou desativado, e é exatamente isso que vamos ensinar neste curso. Ok, agora seria um bom momento para mencionar que, até agora, temos falado sobre genes humanos que podem ser ativados e desativados, mas lembre-se de que nosso corpo também abriga bilhões de micro-organismos. Esses micro-organismos possuem seus próprios conjuntos de DNA que podem produzir metabólitos inflamatórios. Alguns desses micro-organismos nos ajudam, mas outros nos prejudicam, e o equilíbrio correto é o que buscamos. Acredite ou não, se somarmos todos os genes do nosso corpo, apenas 1% é realmente humano. Os outros 99% vêm de bactérias e outros micro-organismos, que vivem principalmente em nossos intestinos e vias respiratórias. Para as pessoas que gostam de culpar a genética, talvez você nem tenha uma genética ruim. Sua genética pode estar perfeitamente normal. Você pode simplesmente ter um desequilíbrio bacteriano, e é isso que está causando um problema significativo. Novamente, isso é outra coisa sobre a qual a maioria dos médicos não fala, e aqui você tem uma proporção sempre variável de bactérias boas versus ruins. Então, deixe-me dar alguns exemplos. Já vimos isso com depressão. Já vimos isso com obesidade, SI, doença inflamatória intestinal e outras condições autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase, eczema e alergias crônicas. Em cada uma dessas condições, as bactérias ruins desempenham um papel significativo, então você precisa eliminá-las e substituí-las por bactérias boas. Para a fibromialgia, abordar as causas raízes da inflamação é essencial. Os médicos não corrigem o microbioma. Os médicos nem sabem quais desequilíbrios são relevantes. Vou simplificar isso bastante. Desequilíbrios no microbioma causam inflamação. Sabemos disso porque 80% do sistema imunológico está no intestino e há trilhões de bactérias, vírus, fungos e células imunológicas interagindo para produzir inflamação. Mas aqui está o problema. Os médicos não corrigem o microbioma. Pelo menos atualmente, os médicos se dividem em algumas categorias diferentes. Há aqueles que nem sequer acreditam que o microbioma tenha algum papel na inflamação da doença de Crohn. Existem gastroenterologistas que sabem que o microbioma desempenha um papel, mas não sabem quais tipos de desequilíbrios são realmente relevantes. E há aqueles que às vezes testam desequilíbrios, mas não conseguem prever causa e efeito, então acabam usando probióticos genéricos para tentar corrigi-los. E então há pessoas como eu que estudaram as características do DNA em nível de plasmídio e as respostas fenotípicas de subespécies individuais de bactérias, escolhendo cuidadosamente aquelas que realmente fazem diferença na inflamação da doença de Crohn. A recalibração do microbioma intestinal precisa ser precisa e baseada em evidências, não aleatória e desordenada. Também é necessário levar em consideração subespécies individuais dentro de um grupo de bactérias que realmente possuem os plasmídios genéticos capazes de resolver a inflamação. Só porque um teste do microbioma intestinal indica que você tem disbiose, supercrescimento ou intestino permeável, não significa que você deva simplesmente repor cegamente as cepas que estão em baixa quantidade. E na verdade, essa estratégia nunca funciona. E recebo pessoas me ligando o tempo todo perguntando como corrigir esses desequilíbrios da maneira certa. Segundo ponto, elas não conhecem o poder de cura dos fitonutrientes para a fibromialgia. Os fitonutrientes são essenciais para o manejo da fibromialgia. Mas o que são eles e por que são importantes? Ao elaborar dietas fito para clientes, consideramos suas necessidades nutricionais e condições impactadas por fitoterápicos ou suplementos naturais. Lembre-se, nem tudo online é eficaz ou seguro, então focamos em reduzir suplementos desnecessários e priorizar nutrientes essenciais via superalimentos. Micronutrientes como vitaminas, minerais e fitonutrientes são centrais nessa abordagem. Macronutrientes como carboidratos, gorduras e proteínas são igualmente importantes. Alcançar o equilíbrio diário correto pode ajudar a tratar questões metabólicas e inflamações relacionadas à fibromialgia. Mas se essas proporções estiverem erradas, a recuperação se torna muito mais difícil. É por isso que a atenção precisa a essas variáveis nutricionais é tão crucial.
Eu tenho um vídeo inteiro sobre a dieta ideal para fibromialgia, então não deixe de explorar o canal e conferir. Número 3. Este é um ponto importante. Os médicos não têm tempo suficiente para orientar os pacientes de forma eficaz. Quantos de vocês já foram ao médico e ele só passou 15 minutos com você? O foco está totalmente em pedir exames, prescrever medicamentos e encaminhar você para consultas. Não há tempo para falar sobre alimentação, digestão, sono, estresse, exercícios, traumas, suplementos ou ajustes no estilo de vida. No programa de acompanhamento da nossa clínica, a experiência é completamente diferente para os clientes com fibromialgia. Nas primeiras semanas, nos comunicamos com cada cliente do acompanhamento entre 200 e 300 vezes. Isso é para cada pessoa. Claramente, esse nível de dedicação não é algo que você encontrará em um consultório médico comum. Nós acompanhamos tudo: sintomas, alimentação, sono, peso, exercícios, até mesmo evacuações e fezes, todos os dias. Essa precisão é o que é necessário para lidar com a inflamação da fibromialgia. Cada detalhe conta na recuperação. Deixar de lado um fator importante pode retardar seu progresso na cura. A verdade é que os médicos não têm tempo para esse cuidado personalizado. O fluxo de trabalho deles é baseado nessas visitas rápidas, na solicitação de exames e prescrições e depois no agendamento de retornos meses depois. E é por isso que tantas pessoas com fibromialgia têm dificuldade para melhorar. Os médicos muitas vezes acreditam que é impossível, às vezes, reverter a fibromialgia, mas isso simplesmente não é verdade. Isso pode ser feito. Número 4. O excesso de confiança em medicamentos e a subvalorização dos efeitos colaterais e alternativas. A maior parte do conhecimento que os médicos usam para tratar a fibromialgia vem de estudos de pesquisa. Esses ensaios clínicos randomizados são o padrão ouro na pesquisa médica, mas são incrivelmente caros e muitas vezes custam milhões de dólares para serem realizados. Por isso, as farmacêuticas são as principais financiadoras dos grandes ensaios clínicos sobre fibromialgia. Elas têm interesse financeiro em comprovar a eficácia de um medicamento para comercializá-lo, patentear e garantir direitos exclusivos por anos. Deixe-me ser claro, não sou contra medicamentos farmacêuticos. Os medicamentos são uma ferramenta essencial para o manejo da fibromialgia e proporcionaram alívio significativo a muitos pacientes, mas minha preocupação é sobre como as opções de tratamento são comunicadas. As terapias que recebem financiamento e demonstram sucesso em ensaios clínicos naturalmente dominam a conversa, enquanto outras opções muitas vezes são negligenciadas. Infelizmente, alternativas como remédios naturais, abordagens dietéticas, probióticos e fitoterápicos raramente têm o apoio financeiro necessário para ensaios clínicos em grande escala. E sem esse financiamento, essas opções frequentemente são excluídas das discussões. Pense nisso. Quando foi a última vez que você viu um anúncio sobre uma dieta anti-inflamatória, brócolis ou um protocolo de saúde intestinal para fibromialgia? Em alguns casos, regulamentações limitam o que médicos podem discutir sobre terapias alternativas devido à falta de evidências formais, e já vi colegas sendo acusados de espalhar desinformação simplesmente por compartilharem abordagens naturais para fibromialgia. Embora proteger os pacientes contra a desinformação seja importante, essa postura cautelosa também limitou discussões abertas sobre alternativas eficazes. E não se trata de más intenções. Todos estão tentando fazer o melhor pelos pacientes, mas a crença enraizada de que a medicação é a única solução a longo prazo para a fibromialgia dificultou o reconhecimento de outras abordagens. Como cirurgião formado na medicina ocidental, já utilizei com sucesso medicamentos e cirurgias para tratar pacientes, mas acredito que existem outras formas mais eficazes de controlar e até reverter a fibromialgia, métodos subutilizados no campo médico. Espero que este vídeo tenha esclarecido esses pontos. Eu sei o quanto pode ser frustrante quando seu médico não discute soluções alternativas. Ofereço chamadas de descoberta para explorar opções. Se você ou alguém que conhece luta contra a fibromialgia, compartilhe este vídeo. Pode ser o passo que ela precisa para encontrar alívio e cura. Por fim, não se esqueça de curtir e se inscrever. O Dr. Shanu Dasari, e nos vemos na próxima.